Em 218 a.C., após a tomada de Sagunto e a declaração de guerra por Roma, Aníbal avança em direção à Itália, com um exército de 46 a 90 mil soldados de infantaria, cerca de 11 mil cavaleiros e 37 elefantes de guerra. Antes de cruzar os Pirineus, Aníbal subjugou várias tribos do Nordeste peninsular, incluindo os Lacetanos, Ausetanos e Arenósios. Ele tomou essa decisão para garantir a retaguarda ao avançar rumo à Itália. No comando das tropas cartaginesas na península ficou Asdrúbal Barca, irmão mais novo de Aníbal, com um exército de 13 mil infantaria, 2.500 cavaleiros e 21 elefantes de guerra, junto a outro exército ao norte do Ebro liderado por Janão, filho de Asdrúbal o Belo, composto por 10 mil infantaria e 1000 cavaleiros. O Senado romano enviou os irmãos Escipião para a Península Ibérica para afastar a guerra da Itália e ao mesmo tempo incitar a rebelião de várias tribos siegras contra Castago. No entanto, Aníbal soube das intenções romanas, então cruzou os Pirineus em tempo recorde, alterando assim a estratégia de seus inimigos. Públio Cornélio Escipião, cônsul daquele ano, ao ver que Aníbal já havia cruzado os Pirineus, partiu com um pequeno destacamento para organizar a defesa da Itália, enquanto enviava seu irmão Neo para cumprir as ordens da República. Neo desembarcou em Emporium, a atual Ampúrias, com 2 legiões. É aqui onde estabeleceu sua base de operações para as futuras campanhas militares na península. Neo imediatamente contatou várias tribos ibéricas da região para obter apoio à causa romana. A capacidade militar dessas tribos era bastante reduzida, então no final, querendo ou não, aceitaram se aliar a Roma. Essas tribos também forneceram tropas auxiliares às legiões romanas, sendo os primeiros soldados que, sem serem cidadãos itálicos, foram aceitos no exército romano. Indíbil, rei dos Ilargetes, ofereceu seu apoio e o de Mandônio, rei dos Cisetanos, a Hanon em sua luta contra os romanos de Ampúrias. O exército cartaginês, ao norte do Ebro, conseguiu com este acordo mais 1.500 guerreiros síberos. Hanon decidiu montar seu acampamento nos arredores de Tarraco, atual Tarragona, esperando o próximo movimento dos romanos. Neo se apresentou inesperadamente ao acampamento cartaginês no comando de 25 mil homens, avançando contra os adversários com esmagadora superioridade numérica. Hanon, contra todas as expectativas, decidiu lutar ocorrendo à Batalha de Cisa, mas foi facilmente varrido, permitindo aos romanos tomar o acampamento e a cidade, prendendo o comandante cartaginês e o rei inábil. Após conhecer a derrota, Asdrúbal decidiu hostilizar as forças romanas, mas acabou se retirando para Cartago Nova depois que algumas cidades ao sul do Ebro abandonaram a causa cartaginesa. Neo, por sua vez, retirou-se para Empúrium. Foi uma boa campanha para os romanos. Eles impediram os cartagineses de ter uma base de operações no norte da península. Eles cortaram as comunicações cartaginesas por terra e infligiram mais de 6.000 baixas. Após a campanha, Gneo dedicou-se a consolidar suas conquistas e a realizar incursões ao sul do Ebro, o que fez com que Asdrúbal preparasse uma campanha para expulsar as legiões da península. Enquanto Gneo tinha um exército similar ao da Batalha de Cisa, Asdrúbal conseguiu que numerosos guerreiros ibéricos se alistassem em seu exército, por isso uma batalha campal estaria agora mais equilibrada. Convencido de que poderia vencer Roma na primavera do ano 217 a.C., Asdrúbal iniciou um avanço para o norte, com o objetivo de enfrentar Gneo. Foi um avanço coordenado entre o exército e a frota cartaginesa. Ao chegar à foz do Ebro, a frota cartaginesa sofreu uma emboscada por parte da armada romana, sendo praticamente destruída. Asdrúbal, ao saber da notícia, ordenou a retirada imediata para Cartago Nova, temendo que um desembarque romano a capturasse. Antes de partir, Asdrúbal deixou Boaster no comando de um pequeno exército para vigiar e avisá-lo caso os romanos cruzassem o rio Ebro. Publio Cornélio Escipião chegou à península no verão de 217 a.C. e com seu irmão avançaram para o sul, aproximando-se de San Sagunto. Nesta cidade, Boaster refugiou-se e, enganado por Abilox, líder ibérico, entregou aos romanos todos os reféns ibéricos que os cartagineses mantinham. Este fato estabeleceu as bases de uma rebelião das tribos do sul da península, que estourou quando Asdrúbal dispensou sem honras seus mercenários ibéricos. A rebelião, iniciada em 216 a.C., teve grande participação dos turdetanos, apoiados por tribos dominadas pelos cartagineses. Cartago enviou 4.000 infantaria e 500 cavaleiros para Asdrúbal para ajudá-lo a sufocar a rebelião ibérica, missão que o ocupou durante todo o ano, permitindo aos escipiones garantir o apoio de todo o norte do Ebro.
Os escipiones aproveitaram que a frota cartaginesa havia sido destruída para enviar a sua própria para hostilizar o abastecimento por mar dos cartagineses, além de saquear as possessões púnicas nas Ilhas Baleares. Também convenceram seus aliados ibéricos a realizar incursões ao sul do Ebro contra as tribos aliadas de Cartago. No início do ano 215 a.C., os romanos cruzaram o Ebro e sitiaram Ibera, uma cidade aliada de Cartago. Na primavera, Asdrúbal deixou tropas defendendo Cartagena e avançou com seu exército para ajudar aliados. No entanto, em vez de se dirigir a Ibera, ele sitiou Dertosa, atual Tortosa, uma cidade aliada de Roma, obrigando os romanos a levantar o cerco e enfrentar Asdrúbal em um local de escolha cartaginesa. Após dias de hostilidades, ocorreu a Batalha de Deltosa, onde se enfrentaram 30.000 soldados e 3.000 cavaleiros romanos contra 25.000 soldados, 4.000 cavaleiros e 21 elefantes de guerra cartagineses. Os números estavam equilibrados e Asdrúbal havia escolhido o campo e o momento da batalha, mas as coisas não saíram como planejado. A batalha foi resolvida com uma vitória decisiva para os romanos. Embora Asdrúbal tenha escapado com quase todos os seus cavaleiros e elefantes, perdeu a maior parte da infantaria no combate. Parecia que a Península Ibérica seria definitivamente conquistada pelos romanos. Cartago então enviou 2 novos exércitos de apoio, um comandado por Magão Barca, irmão mais novo de Asdrúbal, e Aníbal, e o outro por Asdrúbal Giscão. Desde a Batalha de Dertosa, a situação na península mal variou. Houve oscilações nas fronteiras e diversas escaramuças entre ambas as potências, mas nada muito importante. Júlio Cornélio Escipião chegou a Sagunto e tomou a cidade em 214 ou 212 a.C. Realmente não se sabe com certeza a data exata. Este foi o grande marco durante alguns anos, pois os olhos de Roma e de Cartago estavam sobre a Península Itálica, onde Aníbal estava colocando a República Romana em sério aperto. Os escipiones sufocaram diversas revoltas cíberas em seu território, assim como Cartago, só que os soldados que Roma perdia nessas revoltas não eram substituídos, pois o Senado romano queria todos os efetivos possíveis defendendo a Itália. Em 211 a.C., Gneo e Públio aproveitam a aparente separação dos cartagineses para, em 2 rápidas campanhas, destruir seus exércitos e expulsá-los da península. Públio pegou 20.000 homens e avançou contra Magão Barca, enquanto seu irmão Neo pegou 10.000 e avançou contra Asdrúbal Barca. O avanço de Públio foi árduo, com a cavalaria leve númida dos cartagineses os hostilizando constantemente. Indíbil, líder dos Ilergetes, voltou a desafiar Roma e avançou com 7.500 homens contra as linhas de suprimentos de Públio. Este último atacou os Sidergetes, resultando na Batalha de Cástulo. Parecia que as legiões estavam ganhando a batalha, mas de repente se viram cercados pelos íberos, pela Númida e pelos exércitos de Magão e Asdrúbal Giscão. Os romanos perderam a batalha e seu general Públio Cornélio Escipião, que morreu lutando no campo de batalha. Públio avançava e Gneo viu seus mercenários celtíberos o abandonarem de repente, reduzindo seus homens e fazendo-o perder a vantagem numérica. Neo decidiu se retirar para o Ebro, sem saber que seu irmão havia morrido em batalha alguns dias atrás, mas foi encurralado em uma colina pelos exércitos dos Barca e de Rubal Quisconó. Aqui começou a Batalha de Lorci, na qual os romanos foram totalmente destroçados, e Neo, assim como seu irmão, também morreu lutando no campo de batalha. Os romanos sobreviventes fugiram para o norte do Ebro, com a esperança de receber reforços da Itália. Parecia que a República Romana, com a Hispânia praticamente sob o poder cartaginês e com Aníbal devastando a Itália, acabara de perder a guerra. E é em momentos como este que surgem os heróis. Ano 211 a.C., Roma está perdida na Península Ibérica, com Neo e Públio mortos, e com apenas 6.000 homens defendendo o norte do Ebro frente a 3 exércitos cartagineses, que a qualquer momento podem realizar um ataque. Fontelo, legado do falecido Públio e comandante dos legionários restantes na península, solicitou urgentemente tropas a Roma. Por sorte para a República Romana, os cartagineses não aproveitaram o momento para reconquistar os territórios que Roma controlava na Ibéria. O senador romano enviou Públio Cornélio Escipião, filho e sobrinho respectivamente dos falecidos Públio e Gneo, no comando de 10.000 infantes e 1.000 cavaleiros.
No outono de 210 a.C., Escipião desembarcou em Emporium, como seu tio fizera anteriormente, e logo dirigiu seu exército para Tarraco para passar o inverno. Nos meses seguintes, Escipião planejou suas estratégias para a península enquanto fortalecia as alianças com as tribos íberas locais. Ao final do inverno, Escipião havia aumentado para 28.000 infantaria e 3.000 cavaleiros, dos quais cerca de 12.000 infantaria e 2.000 cavaleiros eram tropas auxiliares íberas. Os cartagineses, confiantes em sua força, separaram seus exércitos de forma notável. Hasdrubal Barca estava no centro da península, Magón Barca estava perto de Gibraltar e Hasdrubal Giscão na foz do rio Tejo. No total, suas forças somavam mais de 60.000 homens, mas cometeram um erro. Eles subestimaram Escipião e todos estavam a mais de 10 dias de marcha de Cartago Nova, cidade que ninguém pensava que poderia ser conquistada. Durante o inverno, Escipião descobriu que era nesta cidade que os cartagineses mantinham os reféns ibéricos que garantiam o apoio da maioria das tribos sob controle cartaginês. A cidade também armazenava os suprimentos de guerra cartagineses na península, além de uma grande quantidade de dinheiro. Ele também descobriu que a cidade estava defendida por apenas 1.000 mercenários, posteriormente reforçados por 2.000 cidadãos armados. Quando chegou a época da campanha, Escipião partiu de Sagunto comandando 25.000 infantaria, 2.500 cavaleiros e a frota completa. O avanço foi coordenado entre as forças e em 7 dias montaram acampamento em frente a Cartago Nova, com a frota bloqueando o porto. Em apenas 2 dias, Cartago Nova, considerada inexpugnável por seus contemporâneos, caiu diante de Escipião e suas legiões graças a um ataque simultâneo do mar e da terra. Os romanos acabaram se tornando os mestres indiscutíveis do Mediterrâneo, o que no futuro desempenharia um papel fundamental no resultado da guerra. Escipião libertou os cidadãos e, além disso, permitiu que os reféns ibéricos voltassem para suas casas, o que lhe garantiria no futuro o apoio de várias tribos ibéricas. Depois, as legiões voltaram sem problemas para Tarraco com a frota para ficar o restante do ano. O principal problema dos cartagineses era que grande parte de suas tropas não era leal a Cartago, mas sim ao dinheiro, por serem mercenários. Sabendo disso, Escipião decidiu tomar as minas de Sierra Morena, conquistadas por Amílcar Barca 30 anos atrás. Escipião soube que Hasdrubal pretendia partir para a Itália para ajudar Aníbal, então ele precisava agir o mais rápido possível e impedir a chegada de reforços cartagineses nas proximidades de Roma, ou seria um verdadeiro desastre para a República. Com inferioridade numérica de 2-1, sabia que precisava vencer os 3 exércitos cartagineses separadamente, então a velocidade seria crucial para a vitória na campanha. Na primavera do ano 200 a.C., Escipião partiu ao encontro de Hasdrubal, que, ao saber das intenções romanas, estabeleceu seu acampamento nas proximidades de Baécula, atual Santo Tomé. Escipião estabeleceu seu acampamento em frente ao cartaginês, que se encontrava em uma posição defensiva inigualável, e após 3 dias planejando uma estratégia e pressionado pelo possível avanço dos outros 2 exércitos púnicos, atacou o acampamento e o tomou. No entanto, Escipião não conseguiu uma vitória decisiva, pois Hasdrubal Barca conseguiu escapar com 2/3 de seu exército para o norte. Nesse mesmo ano, Hasdrubal Barca, após escapar dos romanos, cruzou toda a península e chegou até os povos do norte, de onde conseguiu cruzar os Pirineus pelo território basco e assim acudir em ajuda de Aníbal. Em 207 a.C., Escipião dividiu seu exército em 2 e os entregou a 2 de seus oficiais. Um deles, de nome Silano, partiu para sufocar uma revolta celtíbera que pretendia expulsar Roma das proximidades de seu território, enquanto o outro oficial, de nome Lúcio, avançou com suas tropas até Oringis, a atual Jaén, e após cercar a praça, a assaltou e a tomou. Roma está agora mesmo no poder de grande parte do anterior território cartaginês, exceto a zona do Vale do Guadalquivir. Magón Barca e Hasdrubal Giscão acumularam uma grande quantidade de tropas perto de Ilipa, esperando o momento oportuno para derrotar os romanos. Entre mercenários siberianos e tropas cartaginesas, o exército púnico contava com 50.000 infantaria, 4.000 cavaleiros e 32 elefantes de guerra. No ano 200 a.C., Escipião partiu de Tarraco em sua direção, recrutando auxiliares siberianos pelo caminho. Finalmente, ele se apresentou em Vila Verde del Rio, com 45.000 infantaria e 3.000 cavaleiros.
Os romanos atacaram o exército cartaginês e, após algumas horas de combate, venceram a batalha, obrigando os cartagineses a se retirarem sob uma dura perseguição prolongada por quilómetros. Nas horas seguintes, a perseguição tornou-se insuportável e colunas de mercenários ibéricos abandonaram os cartagineses, fazendo com que Magón e Asdrúbal Giscón abandonassem seus homens e fugissem para a costa. Seus homens, leais a Cartago, ao verem como haviam sido abandonados por seus próprios generais, se renderam incondicionalmente às legiões de Roma. Os romanos se tornaram a nova potência indiscutível da península. Só lhes faltava controlar Gadir, atual Cádiz, e as Ilhas Baleares, onde Magón havia ido recrutar um novo exército. Escipião voltou a Tarraco para tratar de alguns assuntos administrativos e posteriormente fez uma visita ao rei Númida Sifax, com quem estabeleceu um acordo para lutar contra Cartago. Em seguida, Escipião retornou à península e dedicou-se a submeter diversas cidades famosas por sua deslealdade, como Cástulo e Liturgis. Após assegurar estas cidades, Escipião decidiu que era hora de tomar Gadir, por isso enviou um exército apoiado pela frota com esse objetivo. Os romanos tentaram que lhes abrissem as portas de dentro, mas o plano foi descoberto e finalmente desarticulado. O governador da cidade embarcou junto com os traidores e dirigiu-se a Cartago, mas a frota foi interceptada pela marinha romana e foi praticamente destruída pelos ataques dos quinqueremes romanos. Devido à disposição da cidade, um ataque por terra seria totalmente suicida. Por isso Escipião ordenou a retirada para Tarraco, deixando algumas guarnições defendendo o território conquistado. Pouco depois, Escipião ficou gravemente doente, momento que a guarnição romana de Sucro aproveitou para se amotinar. Indíbil e Mandónio imediatamente os apoiaram, rebelando-se pela terceira vez. A estes rebeldes também se juntaram os lacetanos e algumas tribos celtíberas, e juntos atacaram posições romanas. A guarnição amotinada de 10.000 homens exigia o pagamento dos salários atrasados, por isso Escipião, que já recuperado, assegurou-lhes que os pagaria se fossem a Cartago Nova. Estes acudiram e lá foram decapitados os líderes da revolta. A rebelião havia terminado. Imediatamente, Escipião partiu com suas legiões para o norte para cruzar o Ebro e derrotar de uma vez por todas Indíbil e Mandónio, cujas forças somavam 20.000 infantaria e 2.500 cavaleiros. Os romanos entraram em combate em uma posição escolhida pelos íberos e ainda assim os esmagaram, sobrevivendo apenas um terço dos íberos. Mandónio foi executado enquanto Indíbil conseguiu escapar. No mesmo ano, Escipião conseguiu a rendição de Gadir, que passaria a ser chamada de Gades. Durante os anos seguintes, a Península Ibérica desempenhou um papel secundário, pois o mundo conhecido estava atento à guerra entre Cartago e Roma na Península Itálica e, posteriormente, na África. A guerra terminou no ano 200 a.C. Durante este tempo, ocorreu um processo de romanização da península. Engenheiros foram trazidos para construir pontes e estradas. O comércio começou a florescer, que teve um impulso quando Roma se tornou a dona da bacia do Mediterrâneo. Também começou a introduzir o latim nas principais tribos aliadas de Roma. Parecia que a República Romana começava a viver em paz na península junto ao resto das tribos ibéricas, mas no ano 197 a.C., o sangue voltaria a correr na península, e assim seria por muitos anos. Ano 197 a.C., os romanos dividiram o território da península em duas províncias, Hispania Ulterior, que significa mais distante de Roma, com capital em Córdoba, e Hispania Citerior, mais próxima de Roma, com capital em Tarraco, cada uma governada por um pretor. Os pretores desse ano são Sempronio Tuditano na Citerior e Marco Élvio na Ulterior, com tropas de reforço de 8.000 infantaria e 800 cavaleiros. Quando Marco Élvio chegou, se deparou com uma revolta das tribos íberas de seu território, que alegavam que sua lealdade estava com Escipião, o africano, não com a República Romana. Além dessa alegação, que soa bastante épica, Roma acabara de aumentar significativamente a pressão fiscal na Hispania, o que realmente desagradou os nativos. Logo, a revolta se estendeu à Hispania Citerior, deixando os romanos em sérios problemas, pois a magnitude da revolta havia se tornado algo que ultrapassava a capacidade dos soldados ali destacados. Na Hispania Ulterior, os principais rebeldes foram os Turdetanos, enquanto na Citerior foram novamente uma parte dos Ilergetes, ambos apoiados por várias tribos próximas.
No final do ano 197 a.C., Sempronio Tuditano morreu devido aos ferimentos sofridos em uma batalha que ocorreu na Hispania Citerior, da qual não se conhece a data nem o local, e onde muitos de seus homens morreram. Após a morte de Sempronio, a província ficou sem liderança, então Marco Élvio assumiu a governabilidade da Hispania Citerior, até que um pretor substituto chegasse no ano seguinte. Ele se encarregou de evitar que a revolta se agravasse, impedindo que se estendesse aos territórios até então leais. Seu ano de mandato terminou sem ter realizado nenhuma façanha importante, nem no âmbito militar nem no político. No ano 196 a.C., Quinto Minúcio Termo e Quinto Fábio Butião foram os pretores escolhidos da Hispania Citerior e Ulterior, respectivamente. Após a posse, foram enviados à península, cada um com 4.000 soldados de infantaria e 300 cavaleiros. Turda era uma antiga cidade da Península Ibérica, já desaparecida, e cuja localização não é conhecida. Mas aqui é onde os líderes Budar e Besadino reuniram seu exército para enfrentar os romanos, armando guerreiros de diferentes tribos da península. Minúcio Termo reuniu seus homens e dirigiu-se a Turda para apresentar uma batalha decisiva que pudesse cortar pela raiz a rebelião. Os exércitos formaram um frente ao outro e atacaram, com a República Romana saindo vitoriosa. Os íberos perderam cerca de 12.000 homens. Besadino foi capturado, mas Budar escapou com os sobreviventes. Apesar das grandes perdas inimigas, Minúcio Termo não conseguiu encerrar a rebelião com a batalha. Graças a esta batalha, Minúcio Termo recebeu um triunfo ao seu retorno a Roma. No ano 195 a.C., o senador romano decidiu que o exército que um pretor tem designado não é suficiente para sufocar a revolta, por isso declarou a Hispania Citerior como província consular, o que significaria ter um cônsul e um pretor, que serviria de assistente do cônsul. Naquele ano foram eleitos pretores Cláudio Nero e Públio Manlio, de Hispania Ulterior e Hispania Citerior, respectivamente. Como cônsules foram eleitos Valério Flaco e Marco Pôncio Catão, sendo este último o responsável pela Hispania Citerior. Élvio Blasão já havia terminado seu mandato, mas teve que ficar na península devido a uma doença. Ele se alojou na Hispania Ulterior com uma guarda de 6.000 homens designada por Cláudio Nero. Perto de Iliturgi, foi surpreendido por um exército de 20.000 celtíberos que lhe deram tempo suficiente para organizar suas tropas e enfrentá-los. Os celtíberos atacaram as fileiras romanas, mas foram duramente repelidos, com cerca de 12.000 baixas. O senador romano concedeu por isso uma ovação a Élvio Blasão, que teria sido um triunfo se não fosse porque a batalha ocorreu fora do seu período de mandato. Roma ocupou a cidade de Liturgia após a batalha. Pórcio Catão chegou à costa ibérica comandando 20.000 homens e 800 cavaleiros com a intenção de se reunir com os exércitos dos pretores para garantir a superioridade numérica sobre as tribos íberas. Mas o cônsul descobriu que a situação na península era pior do que o esperado, por isso desembarcou na cidade de Rode, atual Rosas, e imediatamente sitiou a cidadela de Rosas. Pouco depois, a cidadela caiu e foi saqueada pelas tropas romanas. Em seguida, legiões lutaram e derrotaram os ibéricos em várias escaramuças, sufocando a revolta na área. Catão dirigiu-se para as proximidades de Emporium com seus homens, que estava sendo sitiada pelos rebeldes. Lá ele disse sua famosa frase: "A guerra se alimenta de si mesma", como resposta aos comerciantes que lhe ofereciam suprimentos para seus homens. Estando em seu acampamento, chegaram emissários dos Siderguetes solicitando ajuda a Roma, pois as tribos rebeldes estavam atacando suas cidades. Alegando que eram os únicos que se mantiveram totalmente fiéis à República, solicitaram 3.000 homens. Catão e os emissários tiveram um longo debate. Catão precisava de todos os homens disponíveis para derrotar os rebeldes, enquanto os emissários reclamavam que se não recebessem reforços teriam que entregar suas cidades aos rebeldes, entregando-lhes todos os seus recursos. Finalmente, Catão comunicou aos emissários que enviaria não 3.000, mas 6.000 homens em sua ajuda. Os soldados começaram a embarcar, à vista dos emissários, mas quando estes voltaram para suas terras, Catão ordenou que as tropas voltassem para a terra, deixando seus aliados sem ajuda por enquanto. O exército íbero contava com 40.000 infantaria, mais do que o dobro dos romanos, por isso o cônsul esperou um momento propício para atacar. Este momento finalmente chegou na época da colheita, quando parte do exército rebelde se retirou para recolher as colheitas, deixando os sitiadores com números muito mais próximos dos romanos. Durante a noite seguinte à diminuição do exército íbero, Catão mobilizou seus homens, levando-os a uma posição vantajosa com a intenção de combater na manhã seguinte.
Os íberos atacaram de forma desorganizada contra as disciplinadas linhas romanas, que resistiram ao empurrão e mantiveram a posição ao longo do dia. Finalmente, ao entardecer, os romanos conseguiram colocar os íberos em fuga, que se retiraram para o seu próprio acampamento. Os romanos os perseguiram e acabaram com mais da metade do exército rebelde, conseguindo que todas as cidades da zona se rendessem a eles. Catão marchou para Tarraco, onde ordenou o desarmamento de todos os habitantes da Hispania Citerior. Além disso, como medida adicional, para evitar um novo levantamento, ordenou que se derrubassem os muros de todas as cidades íberas. Enquanto Catão combatia na Citerior, Cláudio Nero e Publio Manlio lutavam na Hispania Ulterior contra os turdetanos que se haviam rebelado e que estavam apoiados por mercenários celtíberos. A campanha nesta província foi praticamente em sua totalidade favorável aos romanos, vencendo quase todas as batalhas e escaramuças que ocorriam. Por meio de diplomacia, os celtíberos se retiraram para suas terras sem apresentar combate, o que propiciou que as legiões romanas tomassem totalmente o território dos turdetanos. Catão dirigiu-se à zona dos Pirineus para submeter os ausetanos e os ceretanos, conseguindo a vitória e finalizando as revoltas em sua província. Quando retornava a Tarraco, recebeu notícias de que os barguistanos, outro povo do norte, acabavam de se rebelar novamente, por isso teve que voltar e submeter novas cidades íberas. Pelo resto do ano, Catão dedicou-se a administrar a província e a descobrir quais foram os motivos que levaram os indígenas a se rebelarem. O cônsul reduziu os impostos e com isso a prosperidade chegou à península, florescendo novamente o comércio e as boas relações entre os íberos e os romanos. As revoltas íberas haviam terminado, com exceção de uma nova rebelião dos Bacteus, Betones e Celtíberos no ano 193 a.C. Esta revolta foi sufocada por Marco Fulvio Nobiliar, pretor da Hispania Ulterior naquele ano, que tomou Toletum, a atual Toledo, e capturou Hilernus, o rei dos Celtíberos. Durante os 2 anos seguintes, reinou a paz na península, até que Roma decidiu que era o momento de expandir suas fronteiras hispânicas. Ano 191 a.C. Os pretores escolhidos para este ano são Caio Flamínio, na Hispania Citerior, e Lúcio Emílio Paulo Macedônico, na Hispania Ulterior. Este último é filho de um dos 2 cônsules que lutaram na Batalha de Canas contra Aníbal Barca. A intenção de Emílio Paulo era combater os lusitanos e expandir as fronteiras de sua província para o oeste da península e posteriormente para o norte. As informações desta época são um pouco confusas, pois há contradições entre os diversos autores que a narram, por isso vamos juntar todas as versões em uma e tentar manter uma coerência bastante razoável. Emílio Paulo declarou guerra aos lusitanos, momento que foi aproveitado pelos turdetanos, que, lembremos, são o povo do leste que se encontra no sudoeste da península, rebelando-se contra o domínio romano. Emílio Paulo e seus homens foram sufocar a revolta. Esta campanha ocupou-lhe todo o ano, por isso os lusitanos tiveram via livre para invadir a província romana e causar o caos, obrigando Emílio Paulo a ter que decidir entre dividir seu exército e lutar em 2 frentes ao mesmo tempo, ou lutar apenas com uma tribo de cada vez. Emílio Paulo decidiu acabar primeiro com a sublevação turdetana, que, como eu disse, levou-lhe todo o ano. E no ano 190 a.C. partiu com seu exército para enfrentar os lusitanos, que haviam chegado até Cástulo, atual Jaén. Após uma série de batalhas não decisivas com vitórias e derrotas romanas, os exércitos finalmente se enfrentaram perto de Cástulo. Lá, ambos os exércitos lutaram por longas horas, até que, finalmente, os íberos conseguiram romper as linhas romanas e Emílio Paulo teve que ordenar a retirada completa. Esta derrota custou a Roma 6.000 homens, que a priori pode parecer uma quantidade facilmente substituível pela República Romana. Lembremos que em Canas perderam 8 legiões, mas a República nesses momentos estava lutando contra o Império Seleucida, que, aconselhado por Aníbal Barca, estava causando muitos problemas a Roma. É neste ano quando ocorre a Batalha de Magnésia, a oeste da atual Turquia, e o destino do Império Seleucida fica selado. Apesar disso, Emílio Paulo não consegue repor suas perdas e preparar-se para a batalha até o ano seguinte. Os lusitanos não avançaram além. De fato, deve-se levar em conta que na Hispânia existem muitas tribos e, por sua natureza, se não houver um inimigo externo, elas lutam entre si.
É por isso que o território conquistado pelos lusitanos não era realmente um território perdido por Roma, pois apesar de inicialmente serem vistos como libertadores, logo começaram a surgir brigas e a formar-se facções entre partidários de Roma e partidários da independência, e dentro destes últimos, brigas entre as diferentes tribos. Com tudo isso, Emílio Paulo partiu no ano 189 a.C. ao encontro dos lusitanos e enfrentou-os novamente perto de Cástulo, desta vez saindo vitorioso. Graças a esta vitória, a província ficou parcialmente pacificada e Emílio Paulo obteve um triunfo ao seu retorno a Roma. Os pretores dos anos seguintes se encarregariam de recuperar o território perdido para os lusitanos. No ano 188 a.C., Lúcio Manlio Acidino e Caio Atinio são nomeados pretores da Espanha Citerior e Ulterior, respectivamente. Lúcio Manlio parte com suas tropas ao encontro dos celtíberos, que se haviam coordenado com os lusitanos para enfrentar Roma. Combate com eles nas proximidades da atual Calahorra e os derrota, colocando em fuga os rebeldes e assegurando assim sua província. Por sua parte, Caio Atinio marcha com seus homens para conquistar Astarrégia, que é uma cidade próxima ao atual Jerez de la Frontera. Chegou à cidade e se preparou para um cerco prolongado, mas por causas desconhecidas faleceu durante o cerco. O cerco, mesmo sem Caio Atinio, foi realizado com sucesso e Astarrégia foi tomada pelas legiões de Roma. Mais ou menos ambas as províncias voltaram a ficar em paz, mas Roma já havia decidido que as fronteiras tinham que se expandir para o interior da Península Ibérica. Pausando um momento a história na península, vale destacar que no ano 183 a.C., Aníbal Barca se suicidou com veneno na atual Turquia, após ser encontrado pelos romanos. É uma coincidência que neste mesmo ano também morreu Públio Cornélio Escipião, o africano, que foi o general romano que arrebatou a Espanha dos cartagineses e derrotou de uma vez por todas os Barca. As últimas palavras de Aníbal foram: "Vamos libertar o povo romano de sua grande preocupação, já que eles acreditam ter esperado muito tempo pela morte deste velho." Após este parêntese, voltemos à Espanha. No ano 182 a.C., Quinto Fúlvio Flaco foi nomeado pretor da Espanha Citerior, que desembarcou com seu exército em Tarraco. Daqui, e sem quase nenhum tempo de descanso, ordenou o avanço para Urbíqua, atual Checa, cidade que tomou com facilidade e da qual obrigou todos os seus habitantes a se retirarem. Após tomar a cidade, ele encontrou um exército celtíbero ocorrendo uma batalha cuja localização é desconhecida, mas na qual Fúlvio Flaco obteve uma vitória esmagadora, deixando no campo de batalha mais de 23.000 celtíberos mortos. Sem dar tempo para que os celtíberos se reagrupassem e seus próprios homens descansassem, avançou com seu exército até Contrevia Cárvica, cidade já desaparecida, mas que se acredita estar na zona oeste do atual Aragão. Após tomar a cidade, foi prometido a ele um triunfo ao seu retorno a Roma, por isso, no ano 180 a.C., partiu com seus homens para a costa. Mas durante o trajeto foi atacado em um desfiladeiro por um exército celtíbero. No entanto, Fúlvio Flaco conseguiu mudar o rumo da batalha e derrotar seus emboscadores, colocando em fuga os restos do exército celtíbero. Agora, se me permitem, vou fazer um breve parêntese para esclarecer uma questão que pode levar a reflexões sobre os pretores. Pode parecer que os pretores têm muita pressa para lutar, mas a questão é que eles só têm um ano como pretor e normalmente mais um ano adicional como propretor, que é basicamente o mesmo que um pretor, mas o nome indica que está no ano prorrogado e que ao terminar o mandato terá que deixar o cargo. O que quero dizer é que, se quiserem impulsionar suas carreiras militares e políticas, precisam se esforçar ao máximo no pouco tempo que têm, o que às vezes leva a resultados desastrosos. Isso não é exclusivo dos pretores, ocorre em muitos cargos, como tribunos e imperadores. Em geral, com a maioria dos cargos militares com tempo de mandato limitado. E agora, fechemos o parêntese e voltemos à história. No ano 180 a.C., nomeados pretores Tibério Semprónio Graco e Lúcio Póstumo Albino, da Espanha Citerior e Ulterior respectivamente. Semprónio Graco tinha a intenção de causar tais estragos aos celtíberos que estes não tivessem a intenção de se levantar em armas novamente por um longo período de tempo. Assim, iniciou a invasão do território celtíbero. Primeiro tomou Munda, cidade pré-romana cuja localização é desconhecida, e em seguida dirigiu-se a Sértima, outra cidade também desaparecida. Pelo caminho, destruiu tudo o que encontrava em seu caminho, queimando as plantações e acabando com o gado.
Durante o cerco a Sértima, recebeu uns emissários celtíberos, cuja intenção era avaliar se tinham possibilidades de salvar a cidade. Sempronio Graco ordenou que seus homens desfilassem com o equipamento completo diante dos emissários, para assim demonstrar o poder das legiões romanas. Os emissários resolveram render a cidade no dia seguinte. A próxima cidade a cair foi Alce, onde Roma causou cerca de 9.000 baixas aos celtíberos. Estes, já totalmente sem esperança alguma, renderam durante esses dias um total de 103 cidades. Perto de Herbárica, que se encontra no atual município de Canhaveruelas, em Cuenca, 22.000 celtíberos perderam a vida em outra grande batalha contra as regiões romanas. Era tal a destruição a que haviam sido submetidos os celtíberos e suas terras, que acordaram uma paz duradoura com Roma. Por sua parte, Lúcio Póstumo Albino lutou durante seu mandato contra os Vacéus, causando, segundo Tito Livio, cerca de 35.000 baixas. No ano seguinte, ambos foram nomeados proprietários de suas respectivas províncias e é aqui que Sempronio Graco deixou sua marca. Permitiu aos íberos sob domínio romano o direito de receber e conservar terras, além de oferecer-lhes a oportunidade de alistamento nas forças auxiliares romanas em troca de salário. Para cumprir o pacto, Sempronio Graco exigia o pagamento de um tributo e a renúncia à fortificação das cidades íberas. Este foi a origem de uma paz que duraria muitos anos. Vale destacar que no ano 171 a.C., devido à paz reinante, as duas Hispânias se unificaram em uma só, com o nome de Hispânia Citerior. Isso permaneceu assim até 167 a.C., quando voltaram a se dividir com os nomes que tinham antes. A paz durou muito tempo, até que um líder lusitano, chamado Púnico, e posteriormente um pastor, chamado Viriato, ousaram desafiar o poder de Roma. Ano 155 a.C. As províncias hispânicas têm 24 anos de paz ininterrupta, graças aos conhecidos como Pactos de Graco, que lembramos foi este acordo que Tibério Simplónio Graco conseguiu com os celtíberos, depois de arrasar suas terras, e que pôs fim à Primeira Guerra Celtíbera. Os lusitanos nunca haviam aceitado que os romanos estivessem na península e há alguns anos têm realizado escaramuças e pequenos saques em território romano. As legiões respondiam acabando com a vida de todos os lusitanos, ou melhor dizendo, de qualquer nativo suspeito de se opor a Roma. Era uma espécie de guerra fria, uma guerra camuflada com mal-estar civil, até que este ano foi feita uma declaração de guerra formal por parte de Roma. Entre os lusitanos surgiu um líder, de nome Púnico, disposto a liderar seus homens em combate e a expulsar os romanos das proximidades de suas fronteiras. Púnico se aliou com os betones, que temos aqui a leste dos lusitanos, e juntos marcharam para a guerra. O pretor daquele ano da Hispania Ulterior é Marco Manlio, que, subestimando a coalizão entre lusitanos e betones, apresentou batalha em um terreno à escolha íbera, cuja localização é desconhecida. Marco Manlio sofre uma derrota esmagadora, o que serve para Púnico se firmar no poder. Já sem exército que se lhes oponha, a coalizão rumou para a costa gaditana para tomar uma cidade costeira já desaparecida e cujo nome também é desconhecido. No caminho, os lusitanos se dedicaram a devastar a província romana. No ano 154 a.C., Lúcio Calpurnio Pisão Cesonino é eleito pretor da Hispania Ulterior a Po e intercepta com seu exército a coalizão antes que chegassem à costa. Também se desconhece o ponto em que ocorreu esta batalha, mas o que se sabe é que os romanos sofreram novamente uma derrota contundente e fugiram da batalha, permitindo que a coalizão continuasse avançando para a costa. Agora, imaginemos que somos uma tribo celtíbera, com um rancor e um ódio imensos por Roma pela devastação a que fomos submetidos por Graco há mais de 20 anos. É verdade que os pactos de Graco melhoraram nossas vidas, mas nosso orgulho celtíbero é muito mais poderoso do que os benefícios que obtivemos. Além disso, conhecemos os problemas que os romanos estão tendo no sul da província e, com base nisso, podemos pensar que é um momento muito bom para acumular os interesses de nossa tribo e assim cobrar nossa vingança. Bem, isso é o que pensaram os habitantes de Segueda, uma cidade já desaparecida, pertencente aos Velos e que se encontrava a sudoeste da atual Zaragoza. Em Segeda começaram algumas obras em suas muralhas. Segundo eles, era apenas uma ampliação das existentes, enquanto para Roma eram as obras de novas defesas.
Roma ordenou a interrupção imediata das obras e a entrega do tributo ainda não pago. Roma tinha em parte razão, pois os pactos de Graco proibiam a construção de novas muralhas nas cidades íberas. O problema é que a história é escrita pelos vencedores e nunca saberemos com certeza se eram novas muralhas ou apenas uma ampliação. Desde Segera responderam que pretendiam continuar com as obras e que, se isso, mais adiante, pagariam seus impostos. Claro, em Roma isso não foi bem recebido e decidiram declarar guerra à tribo dos Velos. Assim começou a Segunda Guerra Celtíbera. No ano 153 a.C., o Senado romano enviou Quinto Fulvio Nobiliar, cônsul daquele ano, no comando de 30.000 legionários para que os nativos, dito de forma suave, reconsiderassem sua resposta. Os habitantes de Segeda fugiram em massa ante a visão do exército romano se aproximando e se refugiaram em Numância, cidade dos Arevacos, situada a 7 km ao norte da atual Sória. Os numantinos e os refugiados escolheram como líder da rebelião Caro de Segeda, chefe da tribo dos Velos. Este começou a reunir um exército celtíbero para enfrentar o invasor. Fulvio Nobilior avançou com suas legiões pelo Vale do Ebro e destruiu Segeda. Ao descobrir que Numância abrigou os rebeldes, ele entendeu que a guerra seria mais complexa do que o esperado, então procurou uma cidade para estabelecer sua base de operações. A cidade escolhida foi Osilis, a atual Medinaceli, que ele tomou com facilidade e onde deixou uma guarnição para protegê-la, pois de lá partiriam os suprimentos que abasteceriam o exército durante a campanha. O cônsul partiu para Numância, mas durante a viagem foi emboscado por Caro de Segeda, comandando 20.000 infantaria e 5.000 cavaleiros. Os romanos perderam na refrega cerca de 6.000 homens e tiveram que recuar para campo aberto para poder enfrentar o inimigo. Caro de Segeda, confiante na vitória e cegado pelas baixas que acabara de infligir às legiões, decidiu seguir os romanos em campo aberto. Este foi o seu grande erro. Em campo aberto, as legiões não tinham rival e o exército celtíbero foi massacrado, morrendo o próprio Caro de Segeda. Fulvio Nobilior continuou seu caminho para Cenumancia, onde se encontrou com reforços enviados por Masinissa, rei númida, entre os quais estavam 10 elefantes de guerra africanos. Os romanos lançaram diretamente um ataque sinceramente pouco planejado, durante o qual os elefantes se assustaram e avançaram contra as próprias legiões, provocando o caos e a subsequente retirada romana. Fulvio Nobilior fez mais 2 tentativas de tomar a cidade, que também terminaram em derrota. Osilis, que lembramos ser a base de operações romana, ao ver que as legiões estavam sendo derrotadas, se revoltou e se juntou ao lado rebelde. Seus habitantes se apropriaram de todos os suprimentos romanos na cidade e assassinaram a guarnição romana. Claro, este acontecimento fez com que o exército romano de repente ficasse sem suprimentos, ou seja, sem munição nem alimentos. O cônsul decidiu que o exército se recolhesse em seu acampamento para passar o inverno, perdendo grande quantidade de homens por causa do frio e da fome. É preciso pensar que os romanos tinham que sair para forragear para encontrar seus próprios alimentos. E claro, estando no meio do território inimigo, grande parte das expedições não conseguia retornar ao acampamento com vida. Enquanto Fulvio Nobilior lutava contra os celtíberos, os lusitanos continuavam sendo uma dor de cabeça nas províncias romanas. Púnico, o líder lusitano, presumivelmente morreu nas mãos de um atirador inimigo e foi substituído por seu tenente, Caesar. Lúcio Múmio era o pretor deste ano da província de Hispânia Ulterior e, à frente de 15.000 legionários, enfrentou várias vezes o exército nativo, sendo derrotado todas as vezes e perdendo cerca de 5.000 homens. Aproveitando a fraqueza dos romanos, Calceno, outro líder lusitano, marchou com uma parte do exército nativo para a África, para tentar sublevar as terras do atual Marrocos contra o domínio romano. Lúcio Múmio não hesitou em aproveitar essa divisão e atacou o exército de Caesaro, derrotando-o em batalha e causando numerosas baixas. Em seguida, embarcou seus homens e dirigiu-se à África para acabar com Calceno, que não havia conseguido seu objetivo de sublevar essas províncias. Calceno foi derrotado nas proximidades de Oquile, atual Arcila, com o que oficialmente os lusitanos haviam perdido seu exército e aparentemente não tinham capacidade de enfrentar as legiões. É por isso que os lusitanos desenvolveram a Guerra de Guerrilhas, que tornou a vida dos romanos impossível.
Os lusitanos aguardavam entre as sombras a chegada de algum comboio ou patrulha romana, emboscavam-nos, acabavam com todos e desapareciam sem deixar rasto. A guerra lusitana começava a se transformar em um aspirador de recursos e homens para Roma, sem nenhuma esperança de que a situação fosse mudar em breve. A faísca da rebelião correu como pólvora, e logo grande parte do território celtíbero se levantou em armas contra os romanos. No ano 152 a.C., Marco Cláudio Marcelo foi enviado como cônsul para a Hispânia Citerior para substituir Fúvio Nobiliar de seu cargo, dada sua aparente incapacidade de finalizar a guerra. Chegou com 8.000 legionários e 500 cavaleiros, sitiando imediatamente a cidade de Osílis. Embora Osílis tivesse traído Roma, Marcelo ofereceu-lhes um tratado de paz, pois queria pacificar sua província, perdendo o mínimo número de tropas possível. Após diversas negociações, Osílis se rendeu, e depois disso, mais algumas cidades celtíberas. Durante meses, continuou enviando propostas de paz para as cidades celtíberas restantes e, quando considerou que já havia conquistado a rendição de cidades suficientes, enviou os tratados ao Senado para a ratificação e declaração final da paz. Contudo, o Senado não ratificou os tratados por não representarem todos os celtíberos. Vendo que Marcelo não pretendia capturar mais território, considerou-se o ano perdido e o Senado preparou o próximo cônsul para ampliar a província. Marcelo soube que no ano seguinte não lhe seria permitido continuar na Espanha, por isso decidiu agir. Declarou guerra novamente a todos os celtíberos, os quais decidiram atacar Nertóbriga, cidade já desaparecida, localizada perto do atual Calatorau. Marcelo rejeitou os celtíberos e conseguiu pactuar a paz com Litenon, líder numantino que representava todas as tribos celtíberas. O cônsul pacificou sua província durante seu mandato. Por outro lado, Roma conseguiu expandir o território de suas províncias com este tratado, basicamente expandindo a Hispania Citerior para o oeste. No ano 151 a.C., toda a ação se concentrou na Hispania Ulterior, cujo pretor era Sérvio Sulpício Galba. Galba reuniu seu exército e marchou pelo noroeste da Andaluzia e pela Extremadura, tentando levar a guerra ao território lusitano, perseguindo-os. Isso era o que os lusitanos queriam, pois conheciam perfeitamente o seu território. E poderiam sangrar as legiões aos poucos. Galba, por fim, entrou em terras lusitanas. Aqui ocorreram diversas escaramuças e batalhas, tendo Galba como o último perdedor. O problema que os romanos tinham é que agora não tinham um exército inimigo para enfrentar, mas sim pequenas guerrilhas que atacavam e se retiravam repetidamente. Isso obrigava Galba a proteger suas linhas de suprimentos com grandes quantidades de soldados, o que enfraquecia suas próprias patrulhas e o corpo principal de seu exército. Enquanto isso, o moral dos romanos declinava diariamente, tendo presenciado apenas derrotas. Galba se retirou para a Hispania Ulterior para passar o inverno. No ano seguinte, em 150 a.C., Galba invadiu novamente o território lusitano, mas se deparou com os mesmos problemas de logística e moral. Um dia, os lusitanos se ofereceram para negociar para colocar um fim de uma vez por todas nos confrontos entre as tribos nativas da Hispania e os romanos. Galba aceitou a negociação, prometendo não expandir mais as fronteiras nem maltratar os ibéricos com uma condição. Os lusitanos teriam que comparecer em massa ao vale onde ocorreria a negociação e entregar as armas como sinal de boa vontade. Quase 30.000 lusitanos compareceram à negociação e entregaram as armas. Tudo parecia estar indo bem, até que Galba deu um sinal e as legiões atacaram sem piedade os indefesos lusitanos, tirando a vida de 8.000 nativos e escravizando outros 20.000. Com este golpe de mão, Galba acabou com uma grande parte da nobreza lusitana, iniciando o que poderia ser um novo período de paz na província. O que ninguém sabia era que um pastor havia observado a matança do alto de uma colina e havia jurado vingança contra os romanos. Seu nome era Viriato. Ano 150 a.C., 30.000 lusitanos foram traídos por Galba e grande parte da nobreza lusitana está morta ou escravizada. Por isso, aparentemente, a Hispania Ulterior se encontra em paz. Por sua vez, a Hispania Citerior se encontra em uma paz mais consolidada, pois foi alcançada através de um tratado bilateral entre Roma e a totalidade das tribos celtíberas.
Para adicionar um contexto antes de continuar, é preciso mencionar que no ano 149 a.C. começa a Terceira Guerra Púnica, o que obrigou os romanos a desviar recursos de toda a República para Cartago, para finalizar de uma vez por todas com este rival. No território lusitano há um mal-estar crescente devido à traição e à ignomínia a que foram submetidos, e um pastor de nome Viriato começa a reunir soldados para realizar incursões cada vez mais ousadas em território romano. O tempo passa e o nome de Viriato começa a ressoar em cada tribo, em cada casa, em cada canto da Lusitânia, ultrapassa fronteiras e começa a ser conhecido pelos betões e carpetanos. Todos sabem que há um pastor que reúne tropas para enfrentar o invasor. As incursões começam a incomodar os romanos, que começam a mobilizar recursos para a Hispânia Ulterior com a intenção de caçar quem eles denominavam como um simples bandido, mas um bandido que estava cada vez mais forte. No ano 147 a.C., Viriato foi aclamado líder de todas as tribos lusitanas e iniciou uma guerra contra Roma. Mas uma guerra diferente para Roma. Viriato coordenou uma guerra de guerrilhas. Nada a ver com os grupos armados solitários com os quais Galba enfrentou nas campanhas de 3 e 4 anos atrás. A estratégia de Viriato era simples e eficaz. Os lusitanos, novamente aliados aos vetões, atacavam os romanos dia e noite, hostilizando-os e sangrando-os aos poucos, ao mesmo tempo que, quando Viriato via a possibilidade de infligir uma derrota importante aos romanos, reunia rapidamente seus homens e ocorria uma batalha campal convencional. Mas essa estratégia será descoberta ao longo da vida de Viriato. Por enquanto, a guerra entre Roma e os lusitanos foi declarada, dando início à conhecida Guerra Lusitana. Viriato invadiu a Turdetânia, que é este território aqui, comandando 10.000 homens. Mas logo a situação se complicou ao ser cercado perto de Urso, atual Osuna, pelas tropas do pretor Caio Betílio. Viriato ordenou aos seus homens formar uma frente de batalha, mas assim que as legiões iniciaram o avanço, o líder ordenou a dispersão do exército, indicando-lhes onde e quando deveriam se reagrupar. Para cobrir a retirada, Viriato ficou com 1.000 homens hostilizando os romanos e deixando que o perseguissem. Finalmente, Viriato chegou a um desfiladeiro do rio Guadiaro, onde seu exército havia preparado uma emboscada. Os romanos, vendo que podiam capturar Viriato, lançaram-se em sua direção e caíram na armadilha, morrendo cerca de 4.000 legionários. Os papéis se inverteram e agora eram os romanos que fugiam do exército íbero, que os perseguia sem descanso. Até que ocorreu uma batalha nas proximidades de Tríbula, na atual região da Serrania de Ronda. Neste confronto, os romanos perderam completamente seu exército, morrendo o próprio Caio Betílio. Assim como alguns anos atrás, a Hispânia Ulterior ficou sem defesa e aberta a qualquer saque e ataque que os lusitanos decidissem realizar. A liderança de Viriato havia sido reforçada. No ano seguinte, em 146 a.C., foram nomeados pretores Caio Plautío e Cláudio Nimano, das províncias Ulterior e Citerior, respectivamente. Ambos os pretores sabiam que deveriam se unir para poder enfrentar Viriato e seu exército, pois caso contrário, corriam o risco de a rebelião crescer de forma descontrolada. Os lusitanos dominavam agora a totalidade da Espanha Ulterior e parte da Citerior. Aqui vou fazer uma pequena nota para que se veja a magnitude do que aconteceu. A República Romana tinha muito apreço pelos estandartes das legiões, pois estes eram um símbolo de poder, e perdê-los fazia seus inimigos verem que Roma não era invencível. Sempre que um inimigo roubava um estandarte romano, geralmente não sobrevivia muito tempo, pois os romanos investiam enormes quantidades de dinheiro, homens e tempo para recuperá-lo. Não importava o custo quando se tratava de um estandarte. Sabendo disso, devo dizer que este pode ter sido um dos pontos de virada na guerra, pois agora Viriato teria muita dificuldade para conseguir um acordo de paz duradouro e garantido com a República Romana. Talvez essa também não fosse sua intenção e ele simplesmente pretendia guerrear com Roma e vencer cada vez que enviasse um exército para invadir a Lusitânia. Nunca saberemos ao certo, mas se realmente essa era sua intenção, na minha opinião, estava condenada ao fracasso. De fato, voltando à história da península, é neste ano que termina a Terceira Guerra Púnica, que resulta na completa destruição de Cartago, pelas mãos de Públio Cornélio Escipião Emiliano, neto de Escipião, o africano. Isso deixa os romanos livres para enviar todos os recursos necessários para a península, com o objetivo de submeter novamente as tribos íberas.
A estratégia estava correta, a ideia era boa, mas o tempo estava contra ele, e Plautio, ao ver como a coalizão rebelde devastava sua província em um ritmo acelerado, decidiu tentar parar Viriato sozinho e partiu com seus homens ao seu encontro. Não se sabe onde a batalha ocorreu, apenas que durou muito pouco e que os romanos sofreram uma derrota. Caio Plautio recuou para algum ponto ao sul de Toledo e Talavera, onde tentou preparar uma defesa e ganhar tempo para que Cláudio Unimano pudesse resgatá-lo. Mas Viriato não perdeu tempo e avançou rumo à sua posição, saqueando tudo pelo caminho. Enfrentou Plautio e seus homens, derrotou-os e destruiu completamente seu exército. Sabendo que Cláudio Unimano logo chegaria para enfrentá-lo, Viriato decidiu continuar devastando a província e tomou Segóbriga, uma cidade já desaparecida, mas cuja localização é conhecida, pois atualmente possui um importante sítio arqueológico. Após saquear o enclave, recebeu notícias de que o exército da Hispania Citerior, sob o comando de Cláudio Unimano, estava próximo, então reuniu seus homens e decidiu recuar aos poucos, a fim de ganhar tempo para que seus homens descansassem e novos soldados se juntassem à sua causa. A vantagem dos rebeldes era o tempo e o conhecimento do terreno. Se conseguissem realizar ataques rápidos, os romanos não poderiam se defender de forma ordenada, então Viriato estava sempre destacando tropas para hostilizar os romanos. Dessa forma, ele chegou nas proximidades de Ourique, ao sul de Portugal, onde finalmente decidiu combater os romanos após tê-los desgastado durante todo o percurso e reduzido seu moral e vontade de lutar. Viriato enfrentou as tropas de Cláudio Unimano, esmagando-as, roubando seus estandartes e mostrando-os de forma triunfal por todas as aldeias por onde passava, humilhando a República. No ano 145 a.C., Roma percebeu que Viriato não era mais um mero agitador, era um importante líder inimigo que poderia expulsar a República da Península. É por isso que foi dado o status de consulares a ambas as províncias, de modo que ambas eram governadas pelo mesmo cônsul. O cônsul escolhido para liderar a guerra foi Quinto Fábio Máximo Emiliano, que desembarcou na península comandando 15.000 legionários e 2.000 cavaleiros, aos quais se uniram as legiões da Hispania. Fábio Máximo estabeleceu sua base de operações em Orsona, atual Osuna, ameaçando cortar os suprimentos para Viriato, por isso o líder lusitano decidiu se retirar da Citerior e tentar manter a Hispania ulterior. Viriato ainda não havia sido derrotado, e seu nome ressoava cada vez mais forte em mais e mais partes da península, especialmente em um território bastante belicoso com Roma, Celtibéria e em uma de suas cidades mais importantes, Numância. O resto do ano passou sem nenhum incidente notável. No ano 144 a.C., Fábio Máximo conseguiu ser escolhido procônsul das províncias da Hispania, e desta vez decidiu combater com Viriato. Ambos os exércitos colidiram em um lugar desconhecido, mas sabe-se que Viriato sofreu sua primeira derrota e Roma mostrou ao resto da península que o líder que aclamavam não era invencível. Viriato foi obrigado a se retirar para Baécula, atual Bailém, cedendo a maior parte da Hispania ulterior. Roma havia conseguido uma importante vitória, mas falhou em capturar o líder lusitano, portanto, a guerra se prolongaria. Mas eles desconheciam que Viriato havia unido um importante grupo de tribos à sua causa. Os celtíberos partiam para a guerra. Ano 144 a.C., Viriato havia sido derrotado pela primeira vez e foi forçado a se retirar para Baécula, atual Bailém, cedendo aos romanos grande parte da Hispânia ulterior. O líder lusitano entendeu que não poderia realizar mais ataques em grande escala naquele ano, então ele permaneceu nas proximidades daquela cidade curando seus homens, enquanto convencia mais lusitanos e betões a se alistarem em seu exército. Mas apesar deste contratempo, Viriato não se deu por vencido e finalmente suas ações diplomáticas surtiram efeito e conseguiram que novas tribos se unissem à luta. Os celtíberos decidiram se levantar em armas contra os romanos, tendo como cidades mais importantes Numância e Termes. O procônsul Quinto Fábio Máximo Emiliano, que lembramos era o encarregado de travar a guerra contra os lusitanos, foi gradualmente recuperando o território da Hispânia ulterior, expulsando Viriato de Bécula. O resto do ano ocorreram escaramuças em território romano por parte das guerrilhas lusitanas com a intenção de desgastar fisicamente e mentalmente as legiões da República.
Antes de continuar, devo advertir que o historiador Apiano, usado por muitos como referência para entender as guerras lusitanas, digamos que fez uma pequena confusão em seus escritos e não há uma ordem clara nos governadores da Hispania. Então, novamente, tentarei fazer uma cronologia o mais verídica possível, que concorde com as conclusões dos historiadores atuais. No ano 143 a.C., os celtíberos declararam guerra a Roma, dando início à Terceira Guerra Celtíbera, também conhecida como Guerra Numantina, colocando novamente a República em apuros, pois novamente tinha várias frentes abertas na península. Felizmente para a República e infelizmente para os nativos da península, Roma estava apenas em guerra na Hispânia, pois a Terceira Guerra Púnica e a Guerra Aqueia haviam terminado 3 anos antes, então a República estava determinada a lançar todas as forças necessárias nas províncias hispânicas para acabar de uma vez por todas com as intermináveis rebeliões que ocorriam. Quintio, provavelmente com o cargo de pretor, foi enviado à Hispânia Ulterior para combater contra os lusitanos, enquanto Quinto Cecílio Metelo foi enviado como cônsul à Hispânia Citerior. Quintio enfrentou as guerrilhas lusitanas sem nenhum resultado notável, além de perder constantemente suprimentos, homens e tempo. Além de não conseguir manter a moral de seus soldados estável. Como mencionei várias vezes o tema da moral neste e em vídeos anteriores, vamos aprofundar um pouco nela para ver a magnitude do que está acontecendo na cabeça dos legionários. Imagine que somos um legionário romano, nascido na Itália, que foi enviado para as províncias da Hispânia para lutar contra os rebeldes. Sabemos, ou nos contaram, que a Hispânia é um território que, desde que Roma pisou lá, há mais de 70 anos, sempre esteve lutando contra a República. Primeiro eram cartagineses, depois foram íberos de todos os tipos, foram ilergetes, bastetanos, tessetanos e uma longa lista. Agora são lusitanos, betões, celtíberos, veios e outros. Gerações de soldados morreram lutando contra um inimigo que atualmente é uma sombra. Ou seja, para nós, as guerrilhas são sombras que se movem aos lados do nosso exército e que de vez em quando nos atacam e desaparecem antes que possamos responder. Essas guerrilhas nos mantêm sempre tensos. A qualquer instante, uma flecha pode surgir de um arbusto e tirar nossa vida. Qualquer civil pode hoje nos vender pão e amanhã se lançar sobre nós com uma faca pronta para nos matar. Agora espero que se entenda um pouco melhor por que Vilato usava tantas guerrilhas, não tanto para matar, mas para desmoralizar. Voltando para a Hispania, Vilato decidiu invadir em grande escala a Hispania Ulterior e conseguiu tomar a cidade de Ítuca, provavelmente a atual Martos, em Jaén. Enquanto isso, na Hispânia Citerior, Cecílio Metelo decidiu lançar um ataque relâmpago contra os arévacos, esmagando-os e tomando suas terras, deixando apenas as cidades de Termes e Numância como grandes obstáculos na guerra. O cônsul decidiu devastar as terras de Celtiberia, evitando atacar as cidades fortificadas, pois estavam muito bem protegidas por trincheiras empalizadas e desfiladeiros. No ano 142 a.C., Roma percebeu que um cônsul não era suficiente para vencer ambas as guerras, a Lusitana e a Terceira Guerra Celtíbera. Por isso manteve Cecílio Metelo como procônsul na Hispania Citerior e enviou Quinto Fábio Máximo Serviliano como cônsul para a Hispania Ulterior. Cecílio Metelo dedicou-se a continuar tomando pequenas aldeias e combatendo os celtíberos através de escaramuças. Continuava sem ousar atacar Numância ou Termes. Por sua vez, Máximo Serviliano veio decidido a destruir os lusitanos. Chegou à península com 18.000 infantaria e 1.600 cavaleiros, além de 10 elefantes de guerra africanos. Pouco depois de chegar à província, dirigiu-se à cidade de Ítuca para reconquistá-la. Após tomar a cidade, tentou enfrentar Viriato em campo aberto, mas foi emboscado pelo líder lusitano. No entanto, as legiões conseguiram reverter a batalha e colocaram os rebeldes em fuga. Os romanos iniciaram a perseguição ansiosos por vingança, mas se cegaram e caíram em uma nova emboscada, perdendo cerca de 3.000 homens. O cônsul ordenou a retirada e a rápida construção de um acampamento. Viriato, após deixar seus homens descansarem, lançou-se sobre o acampamento, que só pôde ser salvo graças à chegada do anoitecer. A reputação de Viriato e seu exército era tal, o terror e o pavor que causavam aos romanos eram tais que Apiano, o historiador romano que narra a guerra, menciona que os legionários estavam em suas tendas de campanha encolhidos no chão, tremendo de medo, e apenas o cônsul pessoalmente era capaz de tirá-los e enviá-los para lutar. O moral estava no chão.
Máximo Serviliano ordenou a retirada para Ítuca, sendo constantemente assediados durante todo o caminho de volta pelas guerrilhas lusitanas. Alguns legionários em estado de choque deixavam-se cair à beira do caminho, totalmente desesperançados, com o olhar perdido, esperando simplesmente serem executados pelos lusitanos. É possível que a República não estivesse lutando contra o inimigo mais bem armado, nem contra o mais bem preparado, mas sim contra um inimigo que sabia como se infiltrar nas mentes dos legionários e os destruía por dentro. Finalmente, Viriato ficou sem suprimentos e teve que ordenar o retorno à Lusitânia, o que eliminou grande parte da pressão a que Máximo Serviliano estava submetido. No ano 141 a.C., o cônsul atacou diversas cidades menores da Hispânia ulterior, que haviam se passado para o lado de Viriato. Ele as tomou e com isso conseguiu que a moral romana se recuperasse. Em seguida, rumou para a Lusitânia para enfrentar Viriato, mas no caminho foi emboscado por uma mistura de desertores e nativos liderada por Cúrio e Apuleio. Os romanos venceram a batalha e mataram Cúrio. Quanto ao outro líder, Apuleio, não se sabe o que aconteceu com ele. Máximo Serviliano atacou Eriçana, identificada como a atual Azuaga, em Badajoz. Não se sabe muito bem como, mas Viriato conseguiu encurralar os romanos e em suas mãos estava a decisão de acabar com eles ou não. Finalmente decidiu pactuar. A República Romana nomeou Viriato como amigo do povo romano. O pacto foi ratificado com o Senado e aparentemente a Guerra Lusitana havia terminado. Enquanto isso, Quinto Pompeu Aulo, que havia sido enviado com o cargo de cônsul para a Hispânia Citerior, tinha a missão de enfrentar os celtíberos. A história de Pompeu Aulo na Hispânia é bastante desastrosa. Primeiro, sitiou Numancia, mas sofria constantes ataques de escaramuças. Celtíberos também não conseguia tomar a cidade pelas imponentes defesas que a protegiam. Cansado e impotente após várias semanas de cerco, abandonou o sítio e dirigiu-se a Termes, onde os mesmos eventos se repetiram. Os celtíberos saíam das sombras, atacavam e se retiravam, impedindo os romanos de se defenderem. Um dia, os defensores de Termes saíram ao encontro dos romanos e ocorreu uma batalha cujo resultado é incerto. Mas certamente os romanos sofreram muitas baixas, pois abandonaram o cerco. Com a guerra lusitana aparentemente finalizada, Roma poderia enfrentar exclusivamente os celtíberos. Mas tal como Pompeu ainda havia experimentado, vencer a guerra não seria tarefa fácil. Anos 140 a.C. Alguns meses atrás, Viriato havia sido nomeado amigo do povo romano, finalizando as hostilidades de Roma com lusitanos e betões. O problema vinha do fato de que o líder lusitano havia humilhado Roma repetidas vezes e muitos senadores não queriam terminar a guerra. Isso é exatamente o que Quinto Servilio Sepião pensava, irmão do procônsul que havia nomeado Abiliato como amigo de Roma. Sepião foi nomeado cônsul da Hispania Ulterior neste ano, e desde o momento em que pisou em sua província, começou a enviar cartas ao Senado solicitando que Viriato fosse declarado inimigo de Roma. O Senado, bastante inclinado a acabar com os lusitanos, ordenou extraoficialmente que Sepião hostilizasse os lusitanos e os betões como achasse apropriado, sem iniciar, no entanto, uma guerra aberta. Essa decisão não era suficiente para Sepião, que continuava solicitando repetidamente uma guerra aberta. O Senado finalmente concordou e no momento em que a guerra foi declarada, o cônsul colocou seu exército em movimento e dirigiu-se a Arsa, uma cidade já desaparecida que se encontrava na serra de Argalanes, Extremadura. Lá estava nosso líder lusitano. Viriato não esperava um ataque tão cedo, então não estava preparado para defender a cidade. Ele reuniu seus homens, abandonando Arsa. O líder lusitano optou por uma política de terra arrasada, destruindo tudo em seu caminho para que os romanos que o perseguiam dependessem exclusivamente de suas linhas de suprimentos. Finalmente, Sepião alcançou Viriato em alguma zona de Carpetania, superando-o numericamente. Viriato ordenou novamente a retirada, colocando uma pequena parte de seu exército em ordem de batalha para fazer os romanos acreditarem que iria combater. Com seu exército a salvo, eles também recuaram. Viriato recusou em todos os momentos o confronto com o cônsul e dedicou-se apenas a defender a Lusitânia, o que deu via livre aos romanos para devastar o território dos betões. Com a ausência de resistência, Sepião infiltrou-se no território dos calaicos e devastou suas terras.
Conta-se que Cepião era um comandante extremamente cruel, o que o tornava bastante impopular entre seus homens. De fato, diz-se que, como punição, ele uma vez enviou um grupo de soldados desarmados para cortar lenha em território inimigo. E aqueles que conseguiram retornar usaram essa mesma lenha para tentar queimá-lo vivo. Ele se salvou. Decidam se isso é lenda ou realidade. Após os ataques de Cepião, surgiram bandos de salteadores que se dedicavam a atacar íberos e romanos igualmente, pois buscavam apenas o enriquecimento pessoal. Viriato enfrentava dificuldades crescentes para controlar seus homens e aliados petões. Por sua vez, Pompeu Aulo, procônsul da Hispânia Citerior, continuou com sua desastrosa campanha em Celtibéria. Lembre-se que ele tentou tomar Numância e Termes, mas foi rejeitado em ambas as cidades. Pois bem, ele decidiu retornar este ano a Numância e cercar novamente a cidade. Mas desta vez, os numantinos também conseguiram rejeitá-lo. Pompeu mandou desviar o curso do Rio Douro, mas seus homens foram massacrados pelos numantinos. O procônsul perdia os homens que mandava forragear, pois eram constantemente emboscados pelos numantinos. Pompeu também ordenou levantar defesas em torno de Numância, mas não. Protegia bem os homens que as construíam e os numantinos acabavam com a vida de todos os soldados que trabalhavam nessas defesas. Roma, cansada de uma guerra tão prolongada, enviou conselheiros e tropas de reforço a Pompeu para dar-lhe um impulso e que conseguisse cercar a cidade em condições. Pompeu decidiu continuar com o cerco e estabeleceu um acampamento para passar o inverno em frente a Numância. Isso não é o habitual. O normal é que o exército passe o inverno em acampamentos conhecidos como quartéis de inverno, que estão preparados para proteger os soldados do frio. É por isso que durante os meses frios, e em Soria faz bastante frio, os romanos perderam uma grande quantidade de tropas devido ao frio, à fome e às escaramuças celtibéricas. Finalmente, Pompeu ordenou o retorno ao território romano para passar o resto de seu mandato em condições favoráveis. Mas claro, por outro lado, ele também não queria terminar seu mandato, tendo como único resultado uma longa lista de fracassos, então ele começou negociações para fazer um acordo de paz com os numantinos. Não se sabe muito bem o que consistia o pacto, apenas que era bastante humilhante para Roma, então Pompeu fez o acordo sem levar em conta a opinião do Senado. No ano 139 a.C., Cepião foi nomeado procônsul da Hispânia Ulterior, enquanto Marco Popílio Lenas foi nomeado cônsul da Hispânia Citerior, substituindo Pompeu. Lenas, no momento em que soube do pacto que Pompeu havia assinado, denunciou-o ao Senado e Pompeu foi enviado a Roma para ser julgado. A resolução foi que o pacto era ilegítimo e que a guerra contra os celtíberos seria retomada. Lenas imediatamente atacou Numância, mas novamente as legiões romanas foram rejeitadas. O cônsul não queria repetir os passos de seus predecessores, chocando-se uma e outra vez contra os muros de Numância, por isso decidiu ajudar a Cepião contra os lusitanos. Não se sabe em que momento ele enviou seus homens para a Hispania Ulterior, então vamos supor que foi no início de seu mandato, e que tudo o que narrar sobre Cepião a partir de agora incluirá os homens de Lenas. Por sua parte, na Hispania Ulterior, Cepião continuou devastando as terras de betones, galaicos e lusitanos, até que Viriato decidiu que a guerra já havia durado o suficiente. O líder lusitano enviou seus 3 homens de confiança para negociar a paz. Esses homens eram Audax, Titalcão e Minuro. De repente, as hostilidades entre Roma e os povos rebeldes cessaram. Aparentemente, as negociações de paz estavam indo bem. Após vários dias, os enviados por Viriato retornaram a ele, comemorando que os romanos haviam aceitado a paz sem quase nenhum problema e que Cepião elogiava Viriato como um dos melhores generais que Roma já enfrentou. Contente, Viriato se deitou naquela noite sem saber que não veria mais a luz do sol. Audax, Ditalcão e Minuro, seus homens de confiança, seus amigos, homens que estiveram com ele desde a época de Galba, entraram em sua tenda naquela noite e o assassinaram. Na verdade, Roma não havia pactuado a paz, havia acordado que esses homens acabassem com a vida de Viriato em troca de riquezas e poder. Após cumprir sua missão, esses homens foram enviados a Roma para que lhes fossem entregues as recompensas que lhes haviam prometido. Mas o Senado os recebeu com a famosa frase: Roma não paga aos traidores. E os traidores foram executados pouco depois.
Os rebeldes, magoados pela perda de Viriato, juraram vingança e nomearam Tântaro como novo líder. O novo líder dirigiu seus homens em uma missão muito arriscada, Tomás Sagunto. Os rebeldes, como era de se esperar, foram rejeitados e, com o moral baixo pela primeira vez desde que a guerra começou, rumaram para a Lusitânia. Mas no rio Betis, uma surpresa os esperava. Cepião se adiantou e esperava com seu exército a chegada de Tântaro e seus homens. Este último decidiu atacar as legiões, mas foram duramente derrotados, tendo que se render de forma incondicional. Após esta batalha, e após praticamente 16 anos de guerra ininterrupta, as guerras lusitanas haviam terminado. Como consequência, Roma decidiu anexar parte do território dos rebeldes, além do território dos celtas. A Hispânia ulterior finalmente estava em paz, mas na Hispânia citerior ainda restariam longos anos de guerra. Aqui termina este capítulo da história da Hispânia. Espero que tenha gostado. Deixe nos comentários qualquer dúvida ou ideia que possa ajudar a melhorar a qualidade dos vídeos. Se gostou, não hesite em dar um like e se inscrever para acompanhar nossa história.